Meus amados irmãos, domingo passado a gente começou essa série de mensagens com esse propósito de trazer a ideia, uma reflexão sobre como nós temos conduzido as nossas vidas. Se nossas vidas elas têm passado por complicações, então, através da reflexão na palavra de Deus, a ideia é refletir e simplificar. Simplificar, colocar objetivos práticos para as nossas vidas. Definir metas claras para as nossas vidas. Traçar para as nossas vidas um caminho, irmãos, do qual daqui a 10 ou 20 anos a gente olhe para trás e diga, valeu a pena percorrer esse caminho. Que daqui a 10, daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente considerou e disse, valeu a pena fazer tudo isso. Porque do contrário, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se a gente olhar para trás e dizer não valeu a pena, é porque nós traçamos mal o caminho pelo qual nós tínhamos que percorrer. E ficou algo a desejar. Então essa série de mensagens, ela tem esse propósito de fazer essa reflexão, que a gente possa ter uma vida mais simples, uma vida mais objetiva, mais simplificada, mais descomplicada. Exatamente isso. Semana passada a gente viu Descomplique a sua vida, traçamos 3 metas, vamos dizer assim. E hoje, irmãos, gostaria de falar sobre descomplique suas crises. Bem, a definição de complicar, né? Complicado, é algo confuso, é algo difícil, é algo obscuro, incompreensível, extravagante e até mesmo excessivo. Então, o intuito de descomplicar é tornar simples, é facilitar, é deixar claro, compreensível, em vez de ser algo extravagante, é ser agradável, é conduzir dessa maneira e, em vez de ser excessivo, na medida certa. Meus irmãos, nós temos que aprender a descomplicar as nossas crises, a nossa fé e o nosso relacionamento. Nós vamos estar trabalhando isso mais à frente. Mas dentro desse tema, descomplique as suas crises. Irmãos, existem várias situações que nos levam a ter uma vida muito agitada. E às vezes a gente acaba atropelando as coisas, fazendo sem pensar, fazendo sem refletir. E são vários fatores que nos estão levando a uma vida complicada, a estarmos em mais crise do que poderíamos ou deveríamos estar. Por exemplo, irmãos, há uma crise econômica que começou, em 2015. Na verdade, ela não começou, ela estourou em 2015, porque o problema ela já vinha se arrastando. Nós estamos vivendo uma crise de inversões de valores. Aquilo que é bom, as pessoas estão rejeitando. E aquilo que é ruim, as pessoas estão abraçando. E aquilo que é bom, estão colocando de lado, não estão valorizando. É essa inversão de valores que nós temos vivido hoje. Existe essa violência, uma crise na segurança pública. E a violência está desenfreada. E uma crise também na fé. Uma crise familiar, uma crise nos relacionamentos. Tudo isto são fatores externos que provocam crises dentro de nós. Vou repetir, essa crise econômica, essa preocupação com o financeiro, será que amanhã eu vou ter emprego? Será que amanhã eu vou ter salário? Essa crise da violência, será que eu chego ao trabalho? Será que eu chego em casa? Será que eu não vou ser assaltado? Essa crise da fé, a gente observa, irmãos, que de igreja para igreja existe tanta diferença que eu não posso mais dizer assim que jogamos no mesmo time. Essa crise familiar, todos os dias eu ouço notícias, tragédias a respeito da família. Essa crise nos relacionamentos, cada dia que passa as pessoas estão mais individualistas. E estes fatores externos provocam crises dentro de nós, crises internas. Deixa eu exemplificar para que o negócio fique mais compreensível. Uma crise interna. Você prevê contar com o dinheiro, mas você fica desempregado.
Você fez uma compra no seu cartão de crédito, dividiu em todas as possibilidades, 15 vezes, e você fica desempregado. Isso vai fazer uma crise interna. Você prevê contar com alguém que deveria caminhar com você, mas alguém caminha contra você, ou então te abandona, deixa você sozinho. Isso provoca uma crise interna. Você espera ter o controle da sua vida e o controle das coisas que estão ao teu redor, mas acontece exatamente o oposto. Você não tem o controle da sua vida, você não tem o controle das coisas que estão ao teu redor. E isso também provoca, irmãos, crise interna, uma crise dentro de nós. Todas estas coisas cooperam gerando crise interna. Começa dentro de nós, mas também se manifesta no nosso corpo. Nós chegamos a transparecer o nosso corpo através de alguns sintomas externos. Começa a apresentar, irmãos, problemas, uma crise no nosso corpo. Eu estou falando, irmãos, do mal do século XX. O mal do século XX chama-se ansiedade. Uma crise dentro de nós. Observe que ela não começa dentro de nós, ela começa fora. São fatores externos fora, mas que entram dentro de nós e nós começamos uma crise dentro de nós. E é interessante falar sobre ansiedade, que foi, irmãos, e ainda é um dos maiores males. No século passado foi tido como o mal do século, e a gente já entrou no século XXI como um mal ainda maior. E esse problema não é um problema novo. A Bíblia, irmãos, já apresenta essa ideia e, irmãos, Deus tem interesse que nós estejamos vacinados, precavidos contra esse mal, contra essa crise. E eu gostaria de ler com os irmãos Filipenses, capítulo 4, verso 6, que trata desse tema. Eu estou com a versão NVI, que é uma linguagem que ajuda a compreensão, a tradução mais nova da Bíblia, mais recente. Eu vou pedir para os irmãos me acompanharem, mas que, se você está com a sua Bíblia aberta, você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa ter a compreensão perfeita do texto. Diz assim, Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Verso 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, para vencer essa crise, nós temos que começar a esclarecer algumas circunstâncias. É preciso fazer uma análise. Vamos fazer uma avaliação. Filipenses 4, 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Eu preciso esclarecer, irmãos, que a ansiedade, ela não escolhe um perfil de gente. A ansiedade, irmãos, ela atinge todos. Atinge o velho e a criança. Atinge o homem e a mulher. Atinge o rico e atinge o pobre. Irmãos, não há na nossa cultura aqueles que estejam livres desse mal. Ela persegue, ela alcança todas as faixas etárias, todos os níveis sociais. Deixa eu esclarecer outra coisa. A ansiedade, irmãos, ela tem duas causas. Uma pode ser, irmãos, biológica. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença no corpo. Pode ser um mal que pode ser tratado,
que pode ser diagnosticado e tratado com remédio, quando o problema, a causa é biológica. Quando o problema é em um órgão, pode-se causar sim um distúrbio hormonal que venha a acarretar ansiedade. Mas quando o problema não é biológico, quando o problema, irmãos, é na alma, aí é difícil tratar. O problema fica mais difícil porque você não vai buscar em um órgão. Vai buscar, irmãos, na alma. Vai buscar em algo que não se pode tocar. É algo que é imaterial, que não existe um médico especialista aqui na terra para tratar dos problemas da alma. E quando a alma está doente, a alma transparece e acontece que aparecem sintomas do nosso corpo. Para que os irmãos tenham uma ideia do mal que é essa doença que atinge a alma. A ansiedade, irmãos, é o ladrão da paz. Ela tira a paz do espírito. Ela coloca o problema que ainda está distante no agora. Ela faz a gente sofrer antecipadamente, irmãos. Antecipadamente, por algo que ainda está muito longe. Ela faz a gente sofrer, irmãos, por algo que talvez nunca chegue. Diz os estudiosos que 90% daquilo que a gente prevê como problema se resolve sozinho ou não vai nos atingir. 90% das nossas preocupações, elas não vão chegar até nós, elas vão se resolver sozinhas, outras pessoas vão resolver e elas não vão nos afetar. 90%. A gente sofre, irmãos, por coisas desnecessárias. E, irmãos, quando a Bíblia diz, não ande ansioso por coisa alguma, isso é um mandamento. É um mandamento preventivo. Deus, na sua sabedoria, Ele fala através da sua palavra, para mim e para você, para que a gente não entre por esse caminho chamado ansiedade, que a gente não percorra esse caminho, esse mal, e venhamos, irmãos, a adoecer. Deus, Ele quer, irmãos, que nós sejamos vacinados e não tenhamos que sofrer, irmãos, com esse mal. Irmãos, começa, o primeiro sintoma é aquela preocupação. Mas a ansiedade, irmãos, ela é a porta de entrada para muitos outros males, ainda piores. A ansiedade, irmãos, quando ela se descontrola, vem a insônia, a gente não dorme. Vem gastrite, vem, irmãos, diarreia, tremedeira, coração acelerado, disfunções sexuais, disfunções alimentares. Tem gente que não come nada, tem gente que nem eu, não para de comer. 2, eu e a irmã. E ainda, irmãos, a ansiedade é aquela porta de entrada para uma doença terrível chamada depressão. Meus irmãos, há um tempo atrás, quando alguém me falava de crise de ansiedade, quando alguém me falava de crise de depressão, eu não compreendia bem o que essas pessoas estavam sofrendo, o que essas pessoas estavam sentindo. Até que eu senti na pele o que é essa ansiedade. Ano passado, devido a algumas circunstâncias, o meu carrinho velho gostou de andar nas costas do outro, de guincho, então eu decidi, eu vou vender esse carro. E eu ajeitei o carro para vendê-lo. Preparei o carro, gastei, eu acho que quase 5 mil reais para vender o carro, porque eu não queria mais ele. E um sonho que era ter um carro maior para abençoar a obra, para estar fazendo a obra do Senhor, um carro com 7 lugares, isso eu já vinha falando há muito tempo, eu entendi que o tempo de Deus era agora. Senhor, esse carro de 7 lugares vai chegar agora. Então, eu botei o anúncio, eu fiz um consórcio, vendi o meu carro, dei o lance, e peguei a documentação de um carro que eu tinha escolhido, que eu achei bom, levei para o consórcio, fiz o acordo com o dono do carro, e a gente fechou o acordo, ele me ajudou, teve paciência, mas quando o consórcio me deu a resposta, eu quase não acreditei. O consórcio disse, Roberto, seu nome está negativado, a gente não pode liberar o crédito. E eu não sabia que eu estava sujo. Não recebi carta de cobrança, não sabia que estava lá, não fui avisado que estava dessa maneira e fui pego de surpresa.
Então eu fui buscar a empresa que tinha me colocado, que foi a empresa que me vendeu o apartamento. Eu descobri que a empresa fechou as portas depois de dar calote em uma ruma de gente. E eu não tinha quem recorrer. Tive que entrar na justiça para que a justiça revertesse. O débito era R$ 200, eu paguei os R$ 200 e pagaria 1.000 para tirar. Eu não reconheci a dívida, mas eu tive que pagá-la em juízo para que começasse um processo e o juiz expedisse um alvará para que meu nome fosse limpo e eu pudesse receber a carta de crédito. Nisso, o advogado disse, 10 dias resolvem. E eu cheguei para o dono do carro e disse, é 10 dias. Meus irmãos, passou 20 dias e a situação não tinha se resolvido. E o dono do carro todos os dias me ligava. Todos os dias, olha, chegou uma pessoa aqui que quer comprar o carro. E eu não vendi porque eu prometi o carro a você. Eu segure mais uns dias. E eu orei a Deus e a ansiedade começou a se manifestar. Era só a preocupação, mas teve uma noite que eu não dormi. Teve uma outra noite que eu não dormi. No outro dia não parei de comer. E o coração começou a ficar agitado. Até que um dia de manhã eu estava no trabalho. E meu coração, irmãos, começou a palpitar de uma maneira. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco. Eu acho que eu vou infartar, eu acho que eu vou cair prontinho a qualquer momento. E eu respirei fundo e fiz uma oração. Senhor, eu sei que eu não estou doente. Eu sei que eu não tenho problema físico. Eu sei que isso é uma crise de ansiedade. Então eu respirei fundo, orei a Deus e disse, Senhor, eu quero que essa crise de ansiedade saia do meu pensamento, saia do meu coração nesse momento. E o Senhor me mostrou uma saída. Eu fui até o dono do carro que estava prometido, cheguei até a ele e disse, olha, eu não estou dormindo, não estou me alimentando bem, eu estou comendo muita coisa, mas não estou ficando satisfeito e eu estou sem dormir, preocupado, meu coração está quase saindo pela boca. E eu disse para ele, se aparecer alguém aqui para comprar esse carro, venda-o. Se for um bom negócio para o senhor, venda-o. E ele disse, mas eu prometi ele a você. Eu disse, não tem problema. Se for um bom negócio ao senhor, pode vendê-lo. Pois bem, passou-se mais 5 dias, eu fui acompanhando o processo, o juiz expediu o alvará. Numa segunda-feira à noite, eu olhei no PJE e estava lá, a causa de ganha favorável a mim. Na terça-feira, eu fui procurar o dono do carro. Eu cheguei lá, não vi o carro e eu sabia, ele vendeu o carro. E eu perguntei a ele, quando foi que o senhor vendeu o carro? Ele disse, ontem à tarde. Disse, pois bem, ontem à tarde o juiz deu o parecer. Então eu entendi perfeitamente que esse carro não era para ser meu. Foi um bom negócio para o senhor, senhor Rodrigues? Foi, ótimo, pois também foi para mim. E nós apertamos a mão, não ficamos mais chateados nenhum com o outro. Irmãos, eu tirei um peso das minhas costas. Eu dormi ótimo, foi o melhor sono do ano aquela noite. Simplesmente a ansiedade, irmãos, roubou a minha paz. Nós não devemos ficar ansiosos, irmãos. Se nós ficarmos ansiosos, vamos manifestar algum sintoma e nós vamos estar em crise. Nós não devemos ficar ansiosos. Mas, se nós entrarmos numa crise de ansiedade, a Bíblia também apresenta para nós uma solução para que a gente possa sair dessa crise o quanto antes. Diz o verso de número 5. Nós precisamos restabelecer o controle por meio da oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meus irmãos, se você na sua crise de ansiedade estiver perdendo o sono, você pode tomar um suco de maracujá bem forte, sem açúcar, e você pode conseguir uma noite de sono. Mas você vai estar tratando apenas um sintoma da crise, a perda do sono. Se você não se controlar e não conseguir dormir com um copo de suco de maracujá e procurar algum agente químico, alguma coisa dentro de farmácia para melhorar o sintoma, pode ser um diazepam, Lexotan, Rivotril ou algum da família dos TAN. Meus irmãos, nós só estaremos tratando o sintoma. A causa vai permanecer. Enquanto, irmãos, a ansiedade
ela rouba a nossa paz, a oração a restabelece. A oração, irmãos, é o meio pelo qual, a ferramenta que Deus nos deu, é o remédio para resolvermos a nossa crise interna. Meus irmãos, e Paulo, ele apresenta aqui, irmãos, ele apresenta aqui a oração de 3 maneiras. Ele diz, né? Mas em tudo pela oração. Diz o pastor Hernandes Dias Lopes, que faz um comentário a respeito de Filipenses 4, que a oração, nesse caso aqui, não é simplesmente a oração que a gente faz comum, a oração que a gente apresenta a Deus um pedido, mas significa adoração. Que nesse momento, irmãos, que nós apresentamos a Deus a oração, nós estamos adorando. Nós estamos reconhecendo que Deus é quem Ele é. Nós estamos reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso. Nós estamos adorando. Nós reconhecemos que Deus, Ele é onisciente e Ele tem conhecimento da nossa causa. Nós estamos adorando. Nós estamos reconhecendo que Deus, Ele sabe o caminho para nos tirar dessa situação, dessa crise de ansiedade. Nós estamos adorando. Nós estamos reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para resolver a nossa situação. Quando nós apresentamos a Deus o nosso problema e dizemos para Ele, Senhor, só o Senhor pode resolver, nós estamos adorando. Porque nós estamos dizendo ao mesmo tempo, eu não tenho outra solução. Eu não tenho outro que seja por mim. Eu só tenho o Senhor. É só o Senhor que tem poder. É só o Senhor que pode. Nós estamos, irmãos, adorando. Quando nós oramos a Deus, nós estamos dizendo que o Senhor é grande e que nós somos fracos e pequenos. E ele continua. Ele diz, pela súplica, pela oração e pela súplica. Meus irmãos, a súplica é a insistência. É apresentar a Deus o seu pedido, mas também apresentar de forma insistente. Muitas vezes nós não sabemos exatamente aquilo que queremos, nós oramos a Deus hoje esperando receber hoje, se nós não recebemos hoje, amanhã nós não queremos mais. E nós não valorizamos. Mas Deus, sabendo disso, Ele trabalha isso em nós e muitas vezes Ele quer que a gente insista com Ele. Nós batalhemos com Ele, nós apresentemos motivos a Ele para Ele nos abençoar. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer, irmãos, que nós passemos mais tempos diante dEle, insistindo com Ele, orando a Ele, buscando a Ele. Por isso que Paulo ele fala aqui, pela oração e pela súplica. E ele também fala aqui, irmãos, pela ação, com ações de graça, com ação de graça. Ação de graça, irmãos, é um coração grato. É agradecer. Enquanto que a súplica é a sua oração apontando para o futuro, para aquilo que Deus vai fazer, a ação de graças é louvor por aquilo que Deus já fez. Enquanto que a súplica aponta para o futuro, aquilo que Deus vai fazer, a ação de graças, irmãos, é apontar para o passado aquilo que Deus já fez. Meus irmãos, nós podemos sairmos da crise da ansiedade. E a solução é a oração. É aprender a confiar nesse Deus que tudo fez, que tudo pode, que tem o controle de todas as coisas. Que tem o controle de todas as coisas. Nós podemos recorrer ao Rivotril, a um suco de maracujá, mas isso trata os sintomas. A oração, irmãos, ela vai no íntimo, ela vai no ponto. E a oração, irmãos, ela atinge a crise dentro de nós, e a oração, ela atinge o problema que causa a crise fora de nós, porque Deus é suficientemente Deus para resolver, irmãos, as nossas aflições. Deus é suficientemente Deus para nos abençoar em toda e qualquer circunstância. Terceiro, Paulo ele fala aqui, irmãos, que a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está falando aqui, irmãos, para a gente mudar o jeito de pensar. Como você pensa, reflete nas suas atitudes. Como você pensa, reflete como você é. Você, irmão, nós somos produtos, ou melhor, as nossas ações são decorrentes dos nossos pensamentos. Se nós, dentro de uma crise, pensarmos negativamente, a situação tende a afundar. Se nós, dentro de uma crise, pensarmos coisas boas, nós temos a tendência, irmãos, de vencer. Sabe por quê, irmãos? A ansiedade é uma batalha, é uma luta contra um mal que nós lutamos contra ele dentro de uma arena chamada mente. É um problema na alma, mas o lugar onde se luta, onde se derrota a ansiedade, é na nossa mente. Meus irmãos, nós armazenamos coisas demais. Nós estamos todos os dias recebendo uma carga de informação muito grande. E até uma pessoa saudável, mentalmente saudável, ela pode, irmãos, adoecer simplesmente recebendo informação. Se você ligar a sua televisão ao meio-dia e ligar num programa policial, se afaste um pouco da televisão, que pode ser que esteja pingando sangue, porque só passa morte, só passa tiroteio, só passa confusão, só mostra coisa ruim. Aí você espera mais um pouquinho, sai do jornal local, sai agora, vai para o jornal a nível nacional e a nível internacional e só passa notícia ruim. É o político que roubou, é o político que trapaceou, é o empresário e a pessoa que morreu, é o acidente de carro. É só notícia ruim. E quando você termina de receber essa carga de informação, você vai para o seu celular, Facebook ou WhatsApp e continua. Eu pergunto aos irmãos, quantas notícias boas e quantas notícias ruins você recebe no seu celular durante o dia? Se a maioria das notícias que você recebe no seu celular for notícias boas, ótimo, não tem que mudar nada. Mas eu tenho certeza, a maioria das informações que você recebe via internet são notícias ruins. São notícias, irmãos, que vão prejudicando. A maioria dessas informações, irmãos, dessas notícias ruins, elas só servem para empurrar a ansiedade para dentro dos nossos corações. Elas não servem para absolutamente nada. Não servem para absolutamente nada. Apenas para afligir ainda mais a nossa alma. Então é necessário, irmãos, filtrar. O que é notícia, o que é informação relevante para você e o resto você descarta. Meus irmãos, eu passo alguns dias sem assistir o jornal. E quando eu vou me atualizar, eu percebo que eu não perdi muita coisa. São as mesmas notícias. Rumores de guerra, notícias de guerra, político preso, gente assassinada. Infelizmente, irmãos, essas coisas elas nos bombardeiam. E nós não podemos dar tanta atenção a essas coisas, senão a gente adoece. A gente tem que colocar, irmãos, pensamentos bons na nossa mente. E Paulo está dizendo aqui, finalmente, irmãos, o que for verdadeiro, então a mentira já fica de fora. O que for nobre, o que tem valor, você guarda. O que não tem valor, o que for correto, beleza, você guarda. O que não for correto, joga fora. Fofoca, joga fora. Intriga, joga fora, porque não serve para nada. O que for puro, o que for santo. Se não for santo, a gente é bombardeado todos os dias por músicas que só falam de prostituição, de vício. Nem ouve, irmão, porque é empurrar a ladeira abaixo. Então joga isso fora. O que for amável, o que for de boa fama, se há algo digno, se alguma coisa é excelente, digno de louvor, vamos pensar nos louvores. Vamos pensar na palavra de Deus. Vamos pensar nas promessas de Deus. Irmãos, por mais ruim que esteja, quando você começa a pensar nas as promessas que Deus tem para você, você respira aliviadamente. Você
pensa positivamente, você sabe que aquele que prometeu já venceu os piores inimigos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o grupo de Jesus, o grupo dos discípulos de Jesus também teve uma crise de ansiedade muito grande. E essa crise o Senhor resolveu falar a eles em dois momentos. Lá em Mateus capítulo 6, do verso 25, e lá em Lucas 12, do 22 ao 31. Os irmãos podem ler depois. Mas observe só, aqueles que andavam com Jesus, estavam próximos a Jesus, eles também sofreram a crise de ansiedade, também foram abalados, irmãos. Eles perguntavam um ao outro: e a nossa família vai viver de quê? As contas que eu fiz, como eu vou pagar? Amanhã eu vou ter o que comer? Então o Senhor Jesus, irmãos, chega para eles e diz: olha, não pensem nessas coisas. Não pensem. Por que vocês estão preocupados com a comida? Olhem para os pássaros. Eles não cavam a terra, eles não jogam semente, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam, mas nunca vi um passarinho morrer de fome. Algério, uma vez ele contou uma história, ele disse que já viu um passarinho, veio, puf, na parede e caiu no chão, morreu. Mas eu nunca vi um pássaro, morreu de quê? De fome, não. Deus dá alimento aos pássaros. Deus dá alimento aos pássaros. E nós, irmãos, não valemos muito mais do que os pássaros? E o Senhor Jesus dá outro exemplo. Olhem para essas flores, os lírios do campo. Salomão, o homem mais sábio, a glória dele, a maior glória de Israel, ele nunca se vestiu com uma planta como essa, como uma flor. Salomão nunca se vestiu dessa maneira, com tamanha glória. Mas essa planta aqui, amanhã ela seca e vai para o fogo, só serve para combustível. E Deus, Jesus, ele diz: e vocês não são mais importantes do que essas plantas? Então o Senhor Jesus, irmãos, ele diz, verso 31, só os irmãos acompanhem, Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus, ele sabe que nós precisamos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, a promessa que eu me apego aqui das palavras de Jesus é que Deus, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as coisas horizontais aqui que nós precisamos, Deus vai nos dar com acréscimo. Você precisa de feijão e arroz, mistura, Deus vai providenciar isso com acréscimo. Você precisa de um teto, Deus vai lhe dar isso com acréscimo. Se a gente fosse observar, a gente precisa de uma casa com quantos cômodos? Deus vai lhe dar a sua necessidade com acréscimo. Você precisa de roupa, quando a gente para pensar, só precisar de duas, né? Uma para vestir e outra de reserva. Quando uma estiver suja, veste a outra. Mas já a gente tem certeza, irmãos. Outro dia, só para quebrar um pouco, fui contar quantos pares de sapato tinha lá em casa. Eu parei em 30, não contei mais. A maioria, né, não era minha não. Mas tinha mais de 30. Mais de 30. Deus lhe dá essas coisas, irmãos, com acréscimos. Nós temos que olhar, irmãos, para a promessa de Deus. Nós não precisamos olhar para as circunstâncias o tempo todo, para aquilo que nos aflige, por aquilo que nos traz preocupações. Olhemos para as promessas de Deus. Nós vamos encontrar descanso para a nossa alma e nós vamos estar prevenidos, irmãos, contra a ansiedade, contra essa crise dentro de nós. Quarto lugar, mude o estilo de vida. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, ponham em prática. Ponham em prática. Meus irmãos, nós somos chamados a Cristo. Nós somos cristãos.
Mas nós não somos apenas chamados ao conhecimento, nós somos chamados a praticar a palavra de Cristo. Diz Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não somente ouvintes. Nós somos convocados a viver a palavra de Deus. Interessante esse momento de Paulo. Paulo, quando ele escreveu essa carta, quando ele escreveu aos Filipenses, ele tinha todos os motivos do mundo para estar ansioso. Ele estava preso, não sabia se seria solto ou se continuaria preso. Não sabia se permaneceria vivo ou se morreria. Paulo desejou, irmãos, chegar a Roma para pregar o evangelho em Roma. Paulo chegou em Roma algemado. Chegou preso. Ele imaginou que chegaria a Roma da melhor maneira possível. Ele passou por um naufrágio. Teve que fazer um desvio, foi bater em Malta, foi picado por uma cobra. Ao lado dele, quando ele está escrevendo essa carta, tem um soldado. Tem um soldado, ele está com um manuscrito, uma pena, que é a caneta, e escrevendo, e tem um soldado algemado a ele. Meus irmãos, Paulo, ele tinha todos os motivos do mundo para estar ansioso, preocupado, mas ele não está. No início da sua carta ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está preso, mas não está ansioso. Ele não sabe do seu futuro, mas ele não está ansioso. Ele está, irmãos, numa situação difícil, mas não está ansioso. E ele diz aos irmãos de Filipos, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, põe em prática. Põe em prática. Inclusive a questão da ansiedade. Não estejam preocupados demasiadamente. Vocês não têm razões. Porque, irmãos, por mais preocupado que nós estejamos, quem aqui pode acrescentar 1 hora à sua vida? Por mais preocupado que nós estejamos com o amanhã, você pode trazer o problema do amanhã e resolver hoje? A solução já está na sua mão? Se o problema é um boleto de um dinheiro que você não tem, mas se você tiver o dinheiro hoje, ótimo, você resolve, mas se você não tem, você vai se desgastar. Por quê? Se o problema ainda está no futuro. Então, meus irmãos, quando nós mudamos o nosso jeito de pensar, nós também temos que mudar o nosso jeito de agir. De agir. E tudo isso gera consequências boas na nossa vida. Tudo isso traz um resultado. O resultado da oração, o resultado da mudança de pensamento e do estilo de vida, irmãos, vai provocar duas coisas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E o Deus da paz estará com vocês. Meus irmãos, quando Paulo ele diz aqui, e a paz de Deus estará com você, irmãos, ele não está dizendo paz com Deus. São duas coisas diferentes. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz que nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo e nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Ou seja, existe um problema entre eu e Deus. Eu o ofendi. Eu debochei de Deus. Eu o esnobei, fazendo coisas que não o agradam. Deus, ele disse através da sua palavra, isso é bom. E através da minha atitude de pecado, eu disse, isso é ruim. E eu não fiz caso de Deus. Então havia uma rixa minha contra Deus. Mas através de Jesus Cristo, essa rixa ela foi resolvida. Através do sacrifício de Jesus, os pecados foram cancelados. E nós temos paz com Deus. Mas um crente que tem paz com Deus pode sentir falta de ter a paz de Deus, que são coisas diferentes. A paz de Deus, irmãos, você pode estar doente, talvez desenganado, mas você está em paz. É a paz de Deus. Você pode estar desempregado, endividado, mas você tem paz com Deus. Você pode estar abandonado, esquecido,
mas você pode ter paz com Deus e não estar sofrendo por conta dessas coisas. Essa paz, irmãos, é uma paz que o mundo não entende. Como é que um irmão, como é que esse crente está sofrendo tudo isso, está sendo perseguido no trabalho, está prestes a ser demitido, talvez ele seja colocado para fora e todo mundo calunia ele, como é que ele se comporta dessa maneira com tamanha serenidade? O mundo não entende. Por que que ele não revida? Por que que quando ele é insultado, ele não diz duas logo depois? Paz com Deus. É uma paz, irmãos, que o mundo não compreende. E ele fala, irmãos, também, e o Deus da paz estará com vocês. É a melhor companhia do mundo. Deus nos acompanhando nas nossas aflições. É a completa ausência de solidão, mesmo que nós estejamos num deserto, não tem um pé de gente a quilômetros. Mas o Deus da paz conosco é a ausência completa de solidão. É uma satisfação, irmãos, para toda a vida, que nada desta vida pode tirar essa satisfação. Duas coisas extremamente preciosas que nós precisamos e que nós ganhamos quando vencemos a ansiedade: a paz de Deus e a companhia de Deus. Meus irmãos, quando nós vencemos a ansiedade, a nossa fé proclama: Deus é maior do que os meus problemas. Deus está presente na minha vida. Deus está presente nas minhas causas. Deus está presente nas minhas angústias. Quando nós vencemos a ansiedade. Eu vou chegar aqui à conclusão com uma afirmação e com uma pergunta. A afirmação é: você não pode controlar as crises externas. Isso é uma verdade. Você não pode controlar tudo. Você não pode controlar a economia. Você não pode controlar a saúde e essa violência desenfreadas. Você não pode controlar as crises externas. Mas você pode vencer as crises internas. Aquilo que começa dentro de você, nós temos plena e total condição de vencer através da palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos condições de vencer as nossas crises internas. E a segunda é uma pergunta. Aquilo que nós aprendemos aqui a respeito da oração. Quanto tempo você dedica à oração e à leitura da palavra de Deus? A fé, ela vem, irmãos, pelo ouvir. A fé, ela vem por meio da palavra de Deus. Se nós sofremos muito com ansiedade, é porque a nossa fé é pequena e é porque nós oramos pouco. Descomplique, irmãos, as crises internas. Descomplique, irmãos, a ansiedade. Bota ela para correr, descomplique as suas crises, vencendo a ansiedade. E isso, irmãos, é por meio da oração e por meio da leitura, fortalecendo a sua fé. Aí você não vai precisar, irmãos, daquele maracujá bem forte, que eu até gosto de um suco de maracujá bem docinho, bem geladinho. Mas que a gente possa, irmãos, nos vacinarmos de tudo isso que a ansiedade nos traz, dedicando mais tempo à oração e à leitura da palavra. E fica o desafio a estarmos orando mais, lendo mais, a fé crescendo mais. É o desafio. Louvado seja o Senhor.